Olá, Olá. meu nome é José Soares Filho, My name is Joe Soares Filho. eu sou do Brasil, do Sul, I am from Brazil, from the south, pastor da Igreja Batista, pastor of Baptist Church in e é um Brazil. prazer estar com você. It's a very pleasure to be with you here today. Quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus I want to talk to you about the Bible today. e tenho certeza que estará movendo o seu coração. Yeah, I'm sure that will change your life. O texto se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no versículo 19. The text we read today is Acts chapter 3, verse 19. Diz assim: That said, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Vamos orar. Let's pray. Nosso Deus, My God, eu peço ao Senhor I ask you now que o Teu Espírito that your Holy Spirit mova os corações agora, change the hearts today. em nome de Jesus. In Jesus' name, Amém. amen. Meus queridos, hoje é o tradicional dia de São Patrick, My dear, today is the traditional day of St. Patrick's. um dia de muita alegria, celebração, A day that's a very religious day, that's celebration. e é um bom dia para se pensar em qual a origem de toda esta festa. That's a very good day to think about what's the origin of this party. E mesmo que você não seja um irlandês, o que isso tem a ver com você? It's the same that you don't mean that you are not Irish, but what means that day for you today? Quem foi esse homem, São Patrício? Who was this man, the St. Patrick? O que ele teria dito aos druidas, aos celtas, aos irlandeses, que os levou a abandonarem velhos ritos? And what he had said to the Celts, to the Druids, the Irish, that took the live old rites, the customs, the problems, Que os levou a abandonar costumes, vícios e a se converterem ao Senhor Jesus Cristo? and that they leave everything, the problems, and convert themselves to the Lord Jesus Christ. São Patrício, meus queridos, como é conhecido, St. Patrick, my dear, that he is being known. ele foi aos 16 anos raptado por piratas e vendido como escravo na Irlanda. He was kidnapped by 16 years old by the pirates and sold into slavery in Ireland. E ali ele viveu até os 22 anos, quando finalmente conseguiu fugir e voltar. He lived in that condition for almost 22 years when he managed to escape. Após isso, São Patrick dedicou a sua vida à pregação do Evangelho, tendo se convertido a Jesus. E após alguns anos, ele retornou à Irlanda, agora na condição de pregador da palavra de Deus. And after he escaped, he was converted to the gospel and he returned to the Irish, now in the position of the preacher. And what his aptitude to see the impact of the gospel that have caused to the people in that place. A atitude de São Patrick nos mostra o que o Evangelho causa na vida daquele que realmente ouve com fé as palavras do Senhor Jesus. His aptitude show us how the gospel can impact the life of the people that put his trust in Jesus Christ. São Patrício, meus queridos, não somente venceu a tendência humana ao ressentimento e à mágoa através do perdão, Patrick not only won the human tendency, the resentment and regret through the forgiveness, como também ele percebeu as trevas nas quais aquele povo vivia. but he also perceived the darkness in which that people live. E, ao contrário de olhar para a Irlanda e para os irlandeses com mágoa, ele olhou com compaixão. But unlike to look for the Irish, the people that hated him, he looked to them with compassion. Ele percebeu o quanto aquele povo que estava afundado no desespero das trevas precisava da luz, da esperança e do perdão de Deus. He realized that the people that sunk in despair of darkness needed the light and hope of forgiveness of God. Ele foi movido pelo amor de Deus em seu próprio coração. Patrick was moved for the love of God in his heart. Então, Patrício, que antes havia sido obrigado a ir à Irlanda, tinha ido obrigado, agora, voluntariamente e amorosamente, ele se dispunha a voltar aos seus algozes. Then Patrick, that before was forced to go to Ireland, now voluntarily and lovingly he was willing to go back. E, meus queridos, não é fácil para nenhum de nós
ter a atitude desse homem. It is not easy for any one of us to have the same attitude of this man. Ele conhecia aquele povo. He knew that what he expected that from that people. Ele sabia, conhecia a cultura dos celtas, a religiosidade dos druidas, e sabia que não seria nada fácil lidar com eles. He knew and he experienced the culture of the Celts, the religion of the Druids, and he knew that will not be easy. Então, meus queridos, o que teria levado aquele homem a ter convicção de que a sua pregação teria efeito entre aquele povo? What then could have caused that man to have conviction that his preach would be effective? São Patrick estava motivado porque ele mesmo havia experimentado o poder transformador do Senhor Jesus Cristo em sua vida. St. Patrick was motivated because he experienced in himself the transformation of the power of the Lord Jesus in his own life. Ele estava convencido do que o Evangelho pode fazer na vida daqueles que, com humildade, reconhecem a si mesmo como pecadores perdidos, se arrependem e creem que Jesus Cristo na cruz do Calvário morreu para pagar pelos nossos pecados, levando sobre si toda a nossa culpa. He was convinced of what could make the gospel in the life of those who recognize with humility himself as lost sinners, repent and believe in Jesus Christ dying on the cross in our place and take on all our faults. Ele mesmo havia sido tocado pelo poder transformador do Senhor Jesus e sabia que aquele poder estava também à disposição dos irlandeses. He himself was touched by the Holy Spirit, renovating his power, and he knew that God was operating his heart, and it was available also for the Irish people. Ele não estava com medo, porque ele voltou para a Irlanda, movido pela convicção de que se Deus é por nós, quem será contra nós? He was not afraid. So it came back to the island, moved by the faith that if God is for us, no one will be against us. E antes mesmo de São Patrício, o apóstolo Paulo havia declarado: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo também estava movido pela mesma convicção ao sair pregando pelo mundo afora. In the same way, Apostle Paul have said before, I am not ashamed of the gospel, why is the power of God unto salvation of all that who believe. Meus queridos, Patrício não teve vergonha de assumir perante todo aquele povo a sua fé no Senhor Jesus Cristo, de afirmar que ele cria no Senhor Jesus. My dears, Patrick is not ashamed to show his faith to the Irish, but he was here today because he would not be ashamed and proud of what he make these days. Mas será, meus queridos, que se ele estivesse aqui hoje entre nós, Patrício teria orgulho ou vergonha daquilo que no nome dele se faz nesses dias? And I ask you in this moment, if Patrick was here today, probably he will be ashamed or he will be proud of what he will do today in Jesus' name? Em Patrícios name? Aquilo que se está fazendo no dia de São Patrício, será que ele teria orgulho ou vergonha disso? In Patrick's day, maybe he will be proud or ashamed of that. Olha, São Patrício, ele deu a sua vida. Com que finalidade? Ele deu a sua vida para que houvesse arrependimento. Ele gastou a sua vida a fim de que aquele povo conhecesse que Deus, na sua justiça, ele leva o pecado tão a sério que ele tem afirmado que o salário do pecado é a morte. St. Patrick gave his life so that repentance has spent his life in order that the people know that God in his righteousness, he takes sin so serious that he have stated that the wage of sin is death and hell. Outra coisa, Another thing, ele tem dito he have said que cada um dará conta de si mesmo a that Deus. everyone will be counted between God and you. Um dia, meu querido, não será o dia de São Patrick, One day will not be the Patrick's day. mas será o seu dia, o But dia do will José, be da Maria, your do day, Pedro. the day of Mary, the day of Joseph, your day. O seu dia. Você estará frente a frente com Deus. You'll be face to face with God.
E será importante, então, ter entendido agora, antes que aquele dia chegue. And that will be very important that you take note this one before that day arrive. Qual foi a razão pela qual Patrick foi àquele país? What's the reason that Patrick wants go to that country? Meus queridos ouvintes, My dear listener, não é de forma alguma honesto e não é honroso e não é patriótico pensar no dia de São Patrício sem pensar na razão que o impulsionou para a Irlanda, o que o levou para a Irlanda. it's not honest, not honorable, not even patriotic. Think about St. Patrick's Day without thinking the reason why he was sent to that country, Ireland. E é importante pensar no fato de que não há perante Deus nenhuma desculpa para aqueles que hoje estão usando o nome desse homem como uma oportunidade para a embriaguez e para a orgia. It's very important to think of the fact that before God is not excuse for that one that use these opportunities for this day to use the orgies and for all the problems we have in the world. E para bebidas, embriaguez. Before you get Drunk. Orgy, everything, drinks, everything. Meus queridos, agir dessa forma, com indiferença, com relação à vida e à obra de São Patrick, seria fazer o caminho dos celtas, dos irlandeses, dos druidas de volta. Eles saíram do pecado e foram para Deus. Mas agir com indiferença seria voltar para o pecado. My dear, when you act this way, it's like you make the way back. Means to walk to the despair of the darkness, addiction, guilt, solicitude. Means close the door for the love of the God. Patrício, meus queridos, Patrick, ele levou my os dear. druidas, os celtas, os irlandeses, não a uma simples troca de religião, mas a uma mudança de vida. Patrick took the Druids, the Celts, the Irish, not to a mere change in religion, but to a change of life. Não era uma questão de formalidade, It's not a formality question. era uma vida diante do Senhor. It's a live in the front of the Com o Lord, coração cheio do amor e da graça do Senhor. with a heart full of the love and the grace of the Lord, Com a convicção de poder olhar nos olhos do Senhor, do próprio Deus, with the conviction that we can look in God's eyes e perceber o seu amor. and perceive His love, E agir, and act não por obrigação religiosa, not because we are obligated to religious, mas porque o coração está movido para o que é puro. but because the heart is moved because the purity. Meus queridos, My dears, São Patrício levou aquele povo ao reconhecimento dos seus pecados. St. Patrick's Day, get that people in recognition of their sins. E eles perceberam o quanto eles estavam vazios, sem esperança, e então trocaram a rebelião contra Deus pela oportunidade da reconciliação por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. And they realized how much they was empty, hopeless, and changed the rebellion against God for the opportunity of reconciliation through the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Estava diante deles, Patrick was in front of them, e aquele povo tinha então and that people have a grande oportunidade the grand opportunity de transformar suas vidas. to transform their lives. E eles pegaram. And they took. What about you? What about you? O que você está esperando hoje? What are you waiting for today? Há quantos que estão por aí vazios da mesma forma, How many is empty the same way? procurando preencher os seus corações? Looking to fill it up their hearts. E eles sabem And they know que aquilo nunca that never irá satisfazer will os seus satisfy anseios. their anxieties. Talvez você que nos assiste hoje está convicto disso porque tem tentado em tantas coisas. Maybe that you listen me tonight, maybe you understand that you have tried all many times.